Com a aquiescência da senadora Lides, que é a próxima oradora. Eu acho que o assunto é interessante. Eu quero lembrar um pensamento que me ocorre agora de um desses líderes da tecnologia nos Estados Unidos, se não me engano, o Steve Jobs. Ele dizia que ele observava sempre a tendência da opinião pública, das maiorias, mas que ele procurava sempre criar alguma coisa que posteriormente as pessoas dissessem: ah, bem, mas era isso que nós queríamos. Ou seja, utilizando a sua inteligência, a sua tecnologia, a sua experiência, a sua criatividade, criando alguma coisa que o comum das pessoas que não tinham uma informação focada no assunto perceberiam posteriormente que era o que eles queriam realmente e não aquilo que tinha sido objeto do movimento de opinião num determinado momento. Em segundo lugar, senador, quero dizer a Vossa Excelência que eu voto tranquilamente a favor da quebra do sigilo. A quebra do sigilo, como voto a favor da quebra do foro privilegiado. Mas queria fazer algumas observações. Eu voto a favor da quebra do foro privilegiado porque eu sou tomado também pela indignação das prescrições. Eu considero esta sua observação de que o Supremo Tribunal Federal não está equipado para determinados julgamentos, o que leva a crimes notórios à prescrição. Mas eu quero citar alguns exemplos do meu percurso político. Em determinado momento, no estado do Paraná, o órgão superior da magistratura se reuniu e se deu um aumento de salário corporativo, sem a participação do Legislativo nem do Executivo, e eu era o governador. Ora, um aumento é possível, mas através de lei. E a lei é um ato complexo, que precisa ter sempre a participação dos três poderes. A iniciativa seria do Judiciário, a Assembleia analisaria a proposta e o governador sancionaria ou vetaria, e o seu veto seria submetido posteriormente à Assembleia. É isso que nós vemos todo dia aqui. Se eu concedesse o aumento sem autorização legal, eu estaria cometendo um crime de responsabilidade. Eu não remeti o dinheiro pedido ao Poder Judiciário. E, por via de consequência, não tiveram aumento, e aumento não teve também o Ministério Público. Daí veio o veso corporativo dessas instituições. Senador Lazier, eu respondi a 38 processos, os mais absurdos possíveis. Esses cabelos brancos que eu tenho aqui, embora eu seja ainda relativamente jovem, tenho apenas 76 anos, eu atribuo em boa parte a esta pressão corporativa do Judiciário e do Ministério Público em cima da minha recusa de cometer um crime de responsabilidade em favor de uma visão corporativa e de um aumento. Merecido, talvez, mas que não era possível nas circunstâncias econômicas do Estado do Paraná naquele momento. Então, é isto que me preocupa. Eu acho que nós temos que avançar na legislação. Vamos acabar com o foro privilegiado, mas vamos votar também esse projeto do qual eu sou relator, a criminalização do abuso de poder, a irresponsabilidade corporativa na acusação e no julgamento. Senão, nós estaremos colocando, por exemplo, um prefeito do interior de uma situação de extrema vulnerabilidade diante de um promotor público ou de um juiz de 20 e poucos anos, recém-concursado, que antipatiza com o prefeito porque não gosta de viver na sua vizinhança, porque teve um atrito num acidente de trânsito e logo lhe processa, pede a prisão em primeira instância. Eu consegui a absolvição nos 38 processos. Mas me atrapalhou muito o governo do Estado, eram todos absurdos. Então, eu acho que nós precisamos começar a mexer nisso tudo, mas não só no foro privilegiado. Um juiz tem uma indulgência plenária por parte da sua categoria. Criminoso acaba sendo forçado a uma aposentadoria remunerada. Daí dizem não, mas ele pode ser processado criminalmente.
não existem exemplos que confirmem essa possibilidade. Um ou outro, exceções absolutas. Então, nós temos que ir com cuidado nesse processo. Mas pode contar com o meu voto e o meu apoio, inclusive, para que isso seja discutido em plenário. Mas não vamos cair na esparrela corporativa, porque acabamos entregando o governo do Brasil a corporações de carreiras jurídicas, promotores, juízes e outras corporações também, advogados da União, advogados dos estados, defensoria pública, que acabam se cercando de prerrogativas que são negadas ao comum dos administradores. Não é um privilégio pessoal o foro privilegiado, é um privilégio do cargo para viabilizar a possibilidade do exercício do cargo a salvo das pressões corporativas. Mas, como eu acredito que nós podemos discutir isso com inteligência, eu já adianto o meu voto favorável, mas adianto o voto favorável na expectativa de que este Senado não vai se acoelhar e fugir da responsabilidade de criminalizar também o abuso de poder. A indulgência plenária concedida às carreiras jurídicas do Ministério Público e do Judiciário são extremamente danosas. Porque, afinal, o foro privilegiado pode, de uma forma ou de outra, resultar no inquérito. E a indulgência plenária não resulta em nada, a não ser na possibilidade de acusações temerárias e irresponsáveis. Então, se vamos mexer nesta ferida, vamos mexer em todas as feridas da indulgência a autoridades no Brasil. E o meu exemplo é assustador. Eu respondi a 38 processos decorrentes do fato de ter me negado a cometer o crime de responsabilidade de repassar recursos sem lei. Obrigado pela parte, senador Requião, e Vossa Excelência fala que há feridas em excesso para mexermos aqui no plenário. E pena que nós não estejamos enfrentando essas feridas, como Vossa Excelência denomina. E Vossa Excelência trouxe mais um exemplo de absurdo, tantas vezes comentados e condenados pela sociedade brasileira. Aquele caso dos magistrados que cometem infrações graves, que cometem desvios, cometem crimes e são contemplados com a aposentadoria compulsória, levando à remuneração da época da atividade efetiva. Bem como um outro caso que poderia ser invocado aqui, e tudo isso se prestaria para o debate dentro do foro privilegiado, como seja estes últimos casos que nós estamos... Queria complementar, senador? Eu queria aproveitar essa oportunidade para expor um pouco mais da minha indignação com os tais abusos. Sim. As tais indulgências plenárias e os mandatos sem controle que a gente acaba outorgando em muitas instâncias. Eu queria citar um fato ocorrido comigo que tomei conhecimento hoje. Eu sou senador aqui há 6 anos. Eu fui governador 3 vezes, já fui senador da República, fui prefeito da capital do meu estado, fui deputado estadual. Eu sou formado em Direito, tenho uma pós-graduação em Planejamento Urbano e sou formado também pela PUC, num curso que à época se chamava jornalismo, hoje é comunicação. Eu tenho algum preparo e tenho uma experiência acumulada razoável. Eu vi agora a distribuição, senador Lazier, das indicações do meu partido para as comissões. Eu fui contemplado com a exclusão da titularidade das principais comissões do Senado. Eu não sou mais titular da Comissão de Relações Exteriores, eu não sou mais titular da Comissão de Economia, eu não tenho titularidade alguma mais, conforme a designação... Ao que Vossa Excelência atribui esse fato? Conforme a designação da liderança. Eu primeiro pensei o seguinte: parece que para ser designado pelo meu partido uma comissão tem que ser denunciado pela Odebrecht. Mas não.
eu verifiquei que não. Conversava agora com uma excepcional senadora que estava aqui ao meu lado, a senadora Simone, e ela disse, não, eu também não sou denunciada pela Odebrecht, mas faço parte de algumas comissões, e ela me disse, algumas até que me sobrecarregam, que eu gostaria de sair. Então, se não foi isso, o que foi? O que é que está me faltando para poder integrar a boa vontade da bancada do PMDB? Eu me sinto aqui como um estranho no ninho. Fui excluído das comissões depois de 6 anos de mandato, no segundo mandato de senador da República. A primeira vez, senador, que me elegi senador da República pelo Paraná, se não me engano, fui o mais votado proporcionalmente do Brasil. Eu tenho alguma experiência nisso. E o meu comportamento, pelo menos eu assim penso, é de uma lisura absoluta. O que é que está acontecendo no Senado da República? Eu agora sou suplente. E eu imagino, de uma forma positiva, talvez o líder do meu partido, o senador Renan Calheiros, tenha pensado o seguinte, eu tiro o Requião, que não está indiciado na Lava Jato, porque logo depois condenam algum desses indiciados e ele assume o lugar. Mas Vossa Excelência me adverte da lentidão dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, então eu fico aqui indagando ao Senado e ao líder da minha bancada o porquê da minha exclusão. Ok. É uma questão que Vossa Excelência precisará decidir dentro do partido, do seu PMDB. Bom, concluindo, presidente, eu só queria invocar, diante dos casos aqui trazidos, que também tem sido um absurdo, o caso de não colocação aqui em votação de projetos que já têm até calendário especial, como é o caso da promoção, como é o caso da indicação dos ministros do Supremo. E aí um outro caso que poderia ser, para concluir, senador Requião, o caso da concessão do adicional de moradia, indistintamente para todo mundo, decidida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que há 3 anos está sentado sob o processo, quando o próprio Conselho Nacional de Justiça é contra essa distribuição indiscriminada de adicional de moradia para todo mundo. É uma outra matéria que caberia muito bem vir à discussão aqui no Senado. Senador Lazier, estamos atrapalhando um pouco o início da senadora Lídice, mas acho que o assunto merece algum espaço. Não é só o adicional de moradia. Exemplo do meu governo no Paraná. Eu assumi o governo depois daquele período de inflação muito grande, de congelamento de salários, e eu dei, como mereciam os juízes, os promotores, um aumento de substância, considerando a perda no passado. Mas o projeto de lei que eu mandei à Assembleia, senador Regufe, não dizia textualmente que era uma compensação pelas perdas anteriores. O que aconteceu, então? Estas instituições passaram a calcular o plano Bresser, o plano real, aqueles planos todos. Senador. Imaginaram uma massa de salário que passou a ser corrigida e depois pressionam o executivo e pagam mensalmente essas diferenças de um ponto de vista corporativo e exclusivo. Imagina, senador, se esse processo de correção fosse dado ao conjunto dos funcionários públicos do Brasil. Precisaríamos de 3 ou 4 orçamentos para satisfazer. Então, é esse o problema. Não é só o foro privilegiado, não é o abuso dos parlamentares, o salário excepcional que nós recebemos, o exagero das verbas de gabinete e possibilidade de funcionários que temos que corrigir. Senador Requião, eu já dei 18 minutos a mais e a senadora Lídice precisa falar, depois também tem a senadora Gleisi e o senador Eduardo Amorim. Mas vou dar mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir a parte. A conclusão é que nós temos que ir com mais profundidade. Essa história do foro privilegiado, que está entupindo o WhatsApp, mensagens de todo jeito, é unilateral. E ela vem para divertir, senador. Divertir do italiano divertere, desviar do que importa. É importante acabarmos com esse privilégio, mas não podemos nos distrair com todos os outros que são terríveis.